Olá, turma de Processo Civil 2. Hoje a aula é sobre ação de exigir contas, que antigamente chamava de prestação de contas, mas agora é só exigir contas. Por que da diferença do nome? Porque no código anterior eu tinha duas ações. A ação de exigir contas, isso é, uma dessas pessoas que eu posso exigir contas, que é o mandatário, mandatário de qualquer procuração, o inventariante, o tutor, o curador, essas pessoas têm obrigatoriedade de prestar contas. Eu podia exigir contas delas. É, mas havia uma segunda ação que não tem mais no código, que era a ação que essas pessoas que teriam obrigatoriedade iam a juízo e diziam: toma aqui as contas, que era a ação de prestar contas. Essa ação de prestar contas saiu do código, só ficou a de exigir contas. Então hoje, pelo 550, só aquela pessoa que pode receber as contas que pode promover essa ação. Ah, mas e se alguém que tiver o dever de prestar contas quiser entrar com uma ação judicial, já que a outra parte está se recusando a receber por qualquer motivo? Problema nenhum. Entra com uma ação de rito comum. Acabou o rito especial, mas o rito comum tem para todas as ações que você quiser entrar na vida. Então, é por isso que o código agora no 550, deixa eu abrir o código aqui, no 550, ele fala de exigir contas. E aí esse vídeo vai ser rápido, eu não vou cansar vocês muito não. A ação de prestação de contas, ela tem duas fases. Na primeira fase, eu vou discutir, eu posso vir a discutir se há ou não obrigatoriedade de se prestar as contas. E na segunda fase, eu vou discutir exatamente as contas em si, né? O mérito das contas. Vamos ao 550. Ele fala assim: aquele que afirma ser titular de direito de exigir contas requererá a citação do réu para que preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. A ação de exigir contas, ela é a primeiro rito que eu apresento para vocês, que ele é múltiplo. Ele pode se tornar linear, só que ele pode abrir um pouquinho mais. Abre como? 550, parágrafo 1º. Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pela qual exige as contas, instruindo com documentos comprobatórios da necessidade de se existirem. Não é para entrar com uma petição mulamba, é para você justificar exatamente o porquê desse pedido de prestar contas. A primeira, e o código fala isso no parágrafo 2º, o réu vai ser citado para contestar, isso é, eu não tenho obrigatoriedade de prestar contas para você, ou ele vai prestar as contas. O parágrafo 2º diz isso. O réu não contestou e prestou as contas. Parágrafo 2º. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo o processo na forma do rito especial. Então, se tinha que prestar contas e o réu foi lá e prestou as contas, beleza. Vai produzir prova, vai fazer antecipação de ela já poderia a qualquer momento, mas vai julgar antecipadamente a lide, vai ter a audiência de instrução com testemunha, o que for, porque vai se tornar um rito comum. Agora vem aqui a diferença. Parágrafo 3º. A impugnação das contas apresentadas pelo réu, assim, a impugnação das contas apresentada pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Então aqui, o ensejo aqui desse parágrafo 3º é dizer o seguinte: olha, qualquer tipo de impugnação tem que ser detalhado, você vai impugnar aqui, prestadas as contas, né, que isso aqui assim, o lançamento aqui de determinada despesa se deu por causa disso, daquilo, tem que ter um nível de detalhamento. Parágrafo 4º fala o óbvio,
que o réu, lembra no caput que ele podia prestar as contas ou oferecer contestação. O parágrafo 4º lembra o óbvio. Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o 355. Isso é, se ele for revel, vai se aplicar a ele os efeitos da revelia. A decisão que julga procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. O que o parágrafo 5º fala? Bom, no parágrafo 2º, ele fala o seguinte: citado para prestar contas, prestou contas, está resolvido o problema. No parágrafo 4º e 5º, ele lembra o seguinte: as contas não foram prestadas, porque houve ou porque foi revel, ou porque o réu contestou, dizendo, eu não tenho que prestar contas. Se acontecer isso, vai ter essa decisão do parágrafo 5º. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias. Então, lembra que eu falei que era um processo múltiplo? Ele pode ter um caminho e ele pode ter outro caminho. Esse caminho do parágrafo 5º é o caminho que se abriu com a contestação. E aí o juiz vai ter que decidir se as contas devem ou não devem ser prestadas. A discussão que se tem aqui no parágrafo 5º é qual a natureza jurídica dessa decisão. E a jurisprudência atual do STJ diz que isso é uma decisão interlocutória, atacável por agravo de instrumento. Tem um enunciado 177 daquele FPPC, que fala exatamente sobre isso, e tem umas decisõezinhas já de STJ e tribunais de segundo grau dizendo que trata-se de uma decisão interlocutória. Essa é do parágrafo 5º. Agora vou além. Parágrafo 6º. Se o réu apresentar as contas previstas no parágrafo 5º, então aqui já é aquela segunda fase, né? Já foi reconhecido o dever de e dentro do parágrafo 5º, essa decisão eu falei que é uma decisão interlocutória. Mas não sempre. Porque se julgar improcedente o pedido e falar não deve prestar contas, aqui é uma sentença. Então, esse rito aqui, ele é muito, tipo, ele pode acontecer muitas coisas na prestação de contas. E eu vou além. Parágrafo 6º. Se o réu, então, o parágrafo 6º é para a hipótese de ele contestou e o pedido foi julgado procedente. Se o réu apresentar as contas no prazo previsto do parágrafo 5º, seguir-se-á o parágrafo 2º, rito comum. Caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial se for o caso. O parágrafo 6º diz o seguinte, e aqui é uma coisa divertida, o réu tem que prestar as contas. Pode o juiz fixar multa pelo não... Está muito alta essa câmera aqui, assim, melhorou. Pode o juiz fixar multa para o réu apresentar as contas? E a resposta é não, porque pelo parágrafo 5º, e aqui vem a riqueza da ação de exigir contas, se o réu não apresentar, quem apresenta é o autor. Então já há uma sanção máxima, que você não vai apresentar perfeitamente, o autor vai apresentar e diz além, no parágrafo 5º, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Então é uma puta de uma sanção muito melhor que qualquer multinha. O 5, aí acabou, a estrutura é essa, né? Então pode ser um rito simplificado, se forem apresentadas as contas, se não, vai se instaurar aquela primeira fase e a segunda fase. O 551 é um artigo óbvio, que conta, não é aquela de padaria, 1000 mais 1000 mais 1000, não, tem que ser um negócio mercantil bonitinho que diz assim, o 551. As contas do réu serão apresentadas de forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Então tem que ser um negócio bonito, bem feitinho, com rentabilidade, não é uma conta de padaria qualquer coisa. E aí vem, para começar a acabar, eu falei que esse vídeo ia ser rápido, o 553 fala de competência,
depois vocês vejam. E o que é essa competência aqui? É rápido. É que se eu vou prestar contas numa ação em que o réu foi designado num processo judicial, por exemplo, uma curatela ou uma tutela, a ação de prestação de contas vai ser em apenso a esse processo. Agora, se eu quiser prestar contas, pedir contas do meu advogado, por exemplo, aí é uma ação de rito comum no cível com a livre distribuição. O 552, que é uma riqueza de detalhes aqui, que é uma ação bonita, que é o seguinte. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Essa sentença aqui é de natureza, esse rito é de natureza dúplice. Então entenda, o autor pediu contas, o réu forneceu contas. Seja se contestou, não interessa aonde chegar. Fato que as contas vão ser prestadas. Se a conta declarar que o réu é credor de dinheiro, que pode ser, né? Pode ser. Isso vai virar como título executivo. Ele, que era réu, vai se tornar autor na fase de cumprimento de sentença, porque ele vai ter um crédito para receber. Duas ponderações rápidas aqui para começar a acabar a matéria. Tem uma tese, que é a tese de número 908, que é recurso repetitivo da STJ, que diz o seguinte: não cabe a revisão de cláusula na prestação de contas. Então, se você estiver discutindo com um banco ou com qualquer outra pessoa taxa de juros, como é que vai ser feita a rentabilização disso, é por isso que você quer prestar contas, não cabe revisão de cláusula contratual na ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas é cara crachá. Está escrito, é aquilo que tem que ser feito. Ah, mas eu acho que aquilo que está lá, a forma de rentabilização, a forma de aplicar, a forma de fazer, está injusto. Perfeitamente. Vá para o judiciário e peça uma revisional, não na ação de prestação de contas. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação que eu queria fazer e tem com base o artigo 1589 do Código Civil. A mãe recebe alimentos do pai para cuidar do filho. Pode o pai entrar com uma ação de prestação de contas? E a resposta é não. Por que não pode entrar com uma ação de prestação de contas? Por causa do 552. A ação de prestação de contas, ela tem como fim ver se alguém é credor ou devedor, se usa bem ou usa mal aquela quantia para devolver ou dar um reforço, se for o caso. Na ação de alimentos, se a mãe recebe mais dinheiro do que o necessário para cuidar do filho e não aplica no filho, você tem que fazer uma revisional de alimentos, não uma prestação de contas. Mas aí, objetivamente, eu sei que é isso que vocês vão perguntar em sala de aula, mas objetivamente, o que um pai pode fazer, já que a mãe não abre a informação com o que gasta, com como é que estão as contas da casa, ela não abre nesse grau de detalhe. Use a ação do 1589 do Código Civil, que é a ação de fiscalização. O pai pode fiscalizar a mãe. Então aí, nessa ação de fiscalização, você vai saber, entra 5 mil, só que ela gasta com o colégio é de graça, aqui não faz inglês, não tem nada, cadê esses 5 mil? Você fiscalizou. Aí com essa fiscalização feita, você pode entrar com uma ação revisional de alimentos, se você quiser. Tem um recurso especial sobre isso, que é o 985-061, que eu recomendo a leitura. Seguindo aqui o código, a próxima as ações são as possessórias, que eu já dei tudo. E aí, possessórias, remarcação, divisão e o próximo rito, que é o rito da aula que vem, e aí eu já vou começar a dar uma acelerada, é a de dissolução de parcial de sociedade. Eu vou ter inventário, que eu posso falar um pouquinho de inventário para vocês, mas tem ainda alguns ritos, o inventário é muito extenso. Então eu não sei o que eu vou fazer, se eu faço esse vídeo de inventário ou não faço,
a gente conversa no WhatsApp, mas ainda tem mais alguns outros ritos para falar para vocês. Embargos de terceiro eu já falei, aí tem oposição, habilitação que eu quero falar, as ações de família, monitória, homologação de penhor legal. Acho que eu vou fazer isso, acho que eu pulo o inventário e aí eu dou, se der tempo e vai dar, no fim do período, que aí eu até junto com a minha turma de Civil 8. Pois bem, vou postar esse vídeo aqui, a aula de hoje era só mesmo prestação de contas, exigir contas, qualquer coisa eu estou à disposição. Boa aula, gente, um abraço.